Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Ian, junto de Paulo e Emerson. E estamos iniciando mais um episódio do Distopia Expressa. E hoje com a ilustríssima Raquel Gouveia, pós-doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, docente da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal Fluminense, co-coordenadora do Projeto de Pesquisas e Extensão Luta Antimanicomial e Feminismos e do Projeto de Pesquisa e Extensão Encruzilhadas, Diálogos Antirracistas. Até cansei aqui com tanta informação. Seja muito bem-vinda, Raquel Gouveia. É enorme satisfação nossa, né? Já estávamos com o tempo querendo te receber. Então fique muito à vontade hoje para discutir um pouco com as suas ideias com a gente. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, podendo dialogar, trocar um pouquinho daquilo que eu tenho pesquisado e uma honra pelo convite. Então, bora conversar. O que vocês mandam aí? Raquel, recentemente a gente gravou com os nossos professores, Rodrigo e Vitor. A gente gravou aí uns 2 episódios falando sobre luta antimanicomial. E eles fizeram um recorte histórico de Basaglia, um rolê mais pegando década de 70, ditadura militar. Hoje, na nossa atualidade, como que a gente pode ver o contexto da luta antimanicomial e o que esbarra a luta antimanicomial hoje enquanto política, enquanto desmonte mesmo? O que é que esbarra a luta antimanicomial? Boa questão. Então vamos lá. Para mim não basta apenas a contextualização histórica do desenvolvimento, do avanço da reforma psiquiátrica e nem da luta antimanicomial. Acho que um primeiro ponto que eu tenho batido na tecla é dividir, na verdade, a gente compreender de maneira diferenciada a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica. O que isso quer dizer? Um caminho, né, elaborado na construção das bases sociais e outro pela construção da ocupação da política pública. Porque na construção sócio-histórica dessa análise há um imbricamento daqueles que foram protagonistas pelo processo da institucionalidade, ocupação do espaço estatal e a construção da própria política pública, e outra na mobilização dos coletivos e movimentos sociais. A luta antimanicomial tem sua origem lá no final dos anos 70, 80, uma grande mobilização, mas ao mesmo tempo tem um projeto que está em disputa, que é o projeto da esquerda brasileira, de ocupar o espaço institucional, né? Fazendo uma correlação atual, a presença de Lula da Silva naquele momento era fundamental, e assim como agora, para a gente poder fazer o debate em relação frente ao conservadorismo e ao fascismo que se faz presente. Mas isso merece um outro podcast para a gente fazer a análise da conjuntura. E aqui, limites do nosso tempo, né? Mas em relação a isso, naquele momento, tem um movimento que agrega coletivamente, que é a conjuntura de mobilização social. Então você tem o movimento sanitarista, o movimento da luta antimanicomial, você tem vários outros movimentos sindicais super fortes acontecendo e que vão convocar para também o questionamento da sociedade naquele processo. E aí o caminho da esquerda brasileira foi ocupar o espaço institucional. No nosso caso, da luta antimanicomial, a partir dos anos 90, mais especificamente 92, com o Domingos Sávio fazendo presente como primeiro coordenador nacional de saúde mental. Passando quase 30 anos, a luta antimanicomial ela é extremamente importante para a defesa de uma reforma psiquiátrica antimanicomial, né? A gente tem várias reformas se fazendo presente no interior da construção da política de saúde mental. A gente tem uma concepção de reforma que fez pactos com os interesses do grande capital, por exemplo,
Temos o SUS, mas o SUS não dá para a gente garantir a sua plenitude, né, por meio da privatização, da terceirização, né, da sua viabilidade pela gestão de organizações sociais. Ele precisa ser público, ele precisa ser estatal, ele precisa ser garantido na universalidade. E com o desenvolvimento de uma determinada reforma psiquiátrica, a gente tem pactuação com organizações sociais. A gente implanta a reforma, mas aceita que os trabalhadores sejam contratados sem ser via concurso público. Isso é uma questão. A gente tem também, dentro do processo, pactuações que permitiram a entrada das comunidades terapêuticas. Final dos anos, isso se deu em 2008, 2009, nós tivemos as eleições, e esse é um ponto que está em debate no campo da saúde mental. A entrada das comunidades terapêuticas se dá no marco de 2010, 2011, já na gestão de Dilma Rousseff. O que é um debate importante, porque a gente perde ali, principalmente para a falsa ideia da epidemia do crack. E aí vem uma das respostas, é a entrada das comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial pela portaria 3088 de 2011. Né? Ao mesmo tempo, nós temos a retomada, isso tem a ver com uma nova geração de intelectuais, militantes e protagonistas que vão resgatar os ideais e os valores da luta antimanicomial. Por exemplo, retomar Basaglia. A gente fala de Basaglia, mas a gente não estuda Basaglia e não entende uma praxis política da perspectiva basagliana, porque não é só Basaglia. Tinha a Basaglia, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da Franca Basaglia, minha companheira de luta, militância acadêmica, a professora Melissa de Oliveira, né, sanitarista, psicóloga. Ela vem escrevendo sobre o protagonismo da Franca Basaglia na construção da reforma psiquiátrica e das contribuições dela a partir de uma perspectiva feminista, por exemplo, né? Dentre outros protagonistas na Itália, mas acho que é importante não só resgatar o Basaglia, mas todo o seu legado e daqueles que lá estavam presentes. E um outro que é nada mais, nada menos do que Francis Fanon, o protagonista que a gente tem que trazer, e eu tenho feito um grande esforço para trazer Fanon, um apagamento enorme, porque aqueles que construíram uma leitura hegemônica, vocês devem ver isso na faculdade, né? Uma leitura branca, cis, heteropatriarcal, normativa, racista, que apaga e silencia os protagonistas, principalmente homens e mulheres negros, né, latino-americanos, que vêm questionando historicamente o aparato manicomial e toda a sua estrutura de violência, né? E esses personagens influenciaram na luta antimanicomial lá no início. Por exemplo, a Carta de Bauru de 2017 tem elementos que não só Basaglia e os basaglianos, mas também Fanon e os fanonianos, né, antimanicomiais vão defender. A liberdade é um valor central, a defesa dos direitos humanos, mas uma perspectiva antirracista, anticapitalista, antiproibicionista, antiprisional, já está colocada ali nos princípios, e Fanon é um daqueles, assim como os papos basaglianos já apontavam, né? Então, são elementos para a gente pensar a conjuntura e o avanço da luta antimanicomial hoje, né? Então, a gente tem uma reforma psiquiátrica antimanicomial que resgata esses valores radicais, uma que pactua com o grande capital. A gente tem também uma psiquiatria tradicional que está se fazendo presente hoje. E aí você tem a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, na gestão de Bolsonaro, batendo o pé ali numa perspectiva extremamente conservadora e retomando uma valorização das internações, uma valorização da eletroconvulsoterapia. O documento do Ministério da Saúde, né, a Coordenação de Saúde Mental emitiu já em fevereiro de 2019 a tentativa de revogada das portarias. Então a gente tem muitos ataques, aliados também à quarta força que eu costumo apontar, que são as comunidades terapêuticas. Elas se aliam, sim, ao interesse também da indústria farmacêutica e dessa psiquiatria tradicional, mas são completamente uma força à parte. Eles estão aqui desde os anos 70 e se fortalecem. Aí, na segunda década dos anos 2000, tem frente parlamentar,
tem mobilização estadual, municipal acontecendo, e as comunidades terapêuticas, elas estão ocupando não só a saúde, mas a justiça e o campo da assistência social hoje. Então, estou disputando várias frentes, estão mobilizando, estão em inúmeras bancadas, e a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo hoje. Essa mistura entre conservador, religioso, fascismo está colocado, né? O quanto a própria Damares é uma ministra que favorece os interesses da comunidade terapêutica, e a gente precisa falar o que é isso, né? As apreensões de carros, imóveis, etc., vão direcionar, por exemplo, esse recurso para as comunidades terapêuticas. E, ao mesmo tempo, a gente tem a precarização, o sucateamento da rede de atenção psicossocial, a precarização dos centros de atenção psicossocial, no investimento nas residências terapêuticas e por aí vai, né? Sem falar da PEC que congelou por 20 anos saúde e educação, que são políticas fundamentais. Acho que, para começar, só tensionando um pouquinho. Eu acho bom tentar frisar também um pouco sobre o porquê que a comunidade terapêutica tem que ser questionada, né? Porque tem uma galera ainda hoje que defende muito, né? Não só pela questão econômica, mas como se fosse um mecanismo de ressocialização, né? Dos internados, né? Como eles dizem. Então, assim, acho que seria importante assim, deixar bem claro o porquê que a comunidade terapêutica não deve ser incentivada, ou então deveriam aparecer outras opções. Então, bora escurecer isso aí. Acho que pensar, uma coisa que eu venho junto com um grupo de pesquisa que eu tenho, hoje eu estou desenvolvendo uma pesquisa interinstitucional com a UFRJ, a Universidade Federal Fluminense, Unidade Campus em Niterói, e a UERJ pela Escola de Enfermagem. Nós somos um grupo de 4 docentes e alguns pesquisadores que vêm identificando as ações das comunidades terapêuticas no estado do Rio de Janeiro, mas também entendendo como isso está colocado nacionalmente, né? Muito pensando na disputa do orçamento público, seja via assistência, justiça e saúde. E aí, uma coisa que a gente vem recuperando é entender o que são realmente as comunidades terapêuticas, porque as pessoas não sabem realmente o que, né? Acho que a gente tem que recuperar a ideia lá em Maxwell Jones, da experiência de reforma psiquiátrica inglesa, que é uma proposta que o próprio Basaglia, ele vai beber, e é muito interessante a gente resgatar, porque está no livro A Instituição Negada, do Basaglia, e o Basaglia vai beber para poder pensar, por exemplo, a experiência italiana. Então, isso tem a ver com a conjuntura dos anos 50, 60, dos questionamentos dos modelos psiquiátricos, ou seja, né, no pós-Segunda Guerra, principalmente, né? E foi pensado uma estrutura de internação, mas de uma outra proposta mais coletiva de socialização, etc. E aí, a influência norte-americana, né, você tem os Estados Unidos que vai, de certa forma, olhar para a experiência inglesa e tentar copiar, e aí você tem outras influências muito também por causa da experiência daqueles que voltam da guerra, né? Os soldados voltam extremamente mal, adoecidos, né, com várias questões psíquicas, e os Estados Unidos começam a pensar esse tratamento, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que uma lógica proibicionista está sendo colocada nos anos 60. Bora combater as drogas, bora proibir. Enfim, o boom está explodindo o debate da saúde mental, né? Só que no Brasil, né, essas influências, principalmente a influência norte-americana, vai se adequando à nossa realidade. As comunidades terapêuticas vão pousar aqui praticamente, de acordo com os estudos da professora Rita Cavalcante, no final dos anos 70, a primeira experiência vai acontecer e vai trazer, inclusive, os 12 passos, que está vinculado aos alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, 12 passos, e eles vão, de certa forma, ali construir um espaço de isolamento voltado para o trabalho, para o tratamento, para a fé, né? E isso vai ganhando contornos muito específicos na realidade brasileira. E aí a gente precisa resgatar como no Brasil, por exemplo, a lógica do proibicionismo não está vinculado ao cenário meramente neoliberal.
aqui no Brasil estrutura-se o proibicionismo às drogas ao período da colonização. A maconha, né, ou melhor, a cannabis, é uma droga que vem de África e a primeira legislação de proibição se dá no Rio de Janeiro. Ou seja, proíbe-se a droga de preto, né, que era vinculado aos ritos africanos, ritos religiosos. Então você já tem uma proibição a partir de uma perspectiva racista, né? E isso nos anos 60, 70 aqui no Brasil vai ganhando outros contornos, né? Óbvio que a gente também está falando de um país que combate, que se constitui a identidade nacional, né, de criminalizar a existência negra, mas também merece um outro podcast. Depois, vários debates, vocês vão percebendo. Vários próximos. Estou desdobrando aqui, mas para a gente poder pensar, né? Que é o que eu estou discutindo hoje no pós-doutorado, pensando direito, psiquiatria, racismo, mulheres negras. E aí, o quanto que as comunidades terapêuticas elas vão se constituindo nos espaços em que, na verdade, nos buracos que a saúde mental antimanicomial não chega. Tardiamente, a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, vão debater as drogas. Isso apenas nos anos 2000. Enquanto há uma demanda reprimida colocada, né? A gente centrou muito no processo de desinstitucionalização para as pessoas com transtorno mental crônico e grave, né? Mas esqueceu do debate das drogas. E aí o conservadorismo ele já estava ali todo se ocupando principalmente para a população pobre, preta, favelada, em situação de rua. Quem é que chega primeiro, né? O Estado ou as instituições religiosas caritativas, né? E aí a gente pensa isso somente posteriormente, e a própria ideia a falsa ideia da epidemia do crack, que isso dá algumas ações, acaba, de certa forma, fortalecendo a presença, a chegada das comunidades terapêuticas no espaço público com financiamento público. Não recebe financiamento público diretamente, mas recebem por meio de editais, né? Hoje você tem uma abertura de editais pelo Ministério da Cidadania, pelo Ministério da Justiça, né? Uma tentativa pelo Ministério da Assistência, etc., e que a gente tem que debater. Mas as CTs, elas vão na contramão, porque são centradas na internação, numa obrigação quase que de absorção a interesses religiosos. Você tem inúmeras violações, não presença de equipe multidisciplinar, e quando tem equipe multidisciplinar é um trabalho voluntário. Então, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, o Conselho Federal de Serviço Social, o próprio IPEA, você tem alguns documentos que apresentam as condições das comunidades terapêuticas no Brasil, né? O IPEA tem um mapeamento publicado de 2017 que mostra que temos mais de 2.000 comunidades terapêuticas, isso já ampliou, né? E das condições concretas. Então, a violação, a violência contra as pessoas que lá estão, inclusive um dos debates, pensando a galera da psicologia, é acionar o debate da cura gay, né? Extremamente opressor. E aí tem uma violação, principalmente para as identidades de gênero que seguem na contramão daquilo que é colocado a concepção binária, generificada da nossa sociedade, né? De que a pessoa transexual, travesti, transgênero tem que se vestir e se colocar de acordo com o sexo biológico, né? As mulheres que são mães, que estão grávidas, têm seus filhos retirados. Então você tem várias violações materializadas no cotidiano que a gente pouco conhece, né? Você tem aí vários tipos de correção e já denúncias de pessoas que morrem lá nas comunidades terapêuticas, né? Elas não têm escolhas, inclusive pegam a Lei 10.216 de 2001 por meio do item que traz sobre as internações. Nós temos a internação voluntária, involuntária e compulsória. Então pega a noção de internação compulsória para internar as pessoas nas comunidades terapêuticas, né? Isso é tratamento? Isso é cuidado? O que é isso, né, que está sendo proposto hoje no Brasil enquanto estratégia para as pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, que estão em situação de rua, que são LGBTQIA+, né, que são pobres, faveladas, etc.
Raquel, uma das grandes dificuldades, assim, acho que na fala de Ian, e você consegue trazer um cenário bem abrangente, e até hoje eu tento entender um pouco dessa lógica. Por que não existe uma fiscalização? Onde a gente está pecando nessa fiscalização? Porque a gente tem toda essa construção de debate, né, e tudo mais, sabe a problemática, mas não existem órgãos que fiscalizam, né? Em 2017, foi 2018, o Conselho Federal de Psicologia e outros órgãos, né, fizeram uma visita em vários estados e ali foram apontadas várias coisas. Mas de lá para cá, foram criados mecanismos que favorecessem aqueles ambientes. E cadê esses órgãos que era para fiscalizar? Se existem, por que estão enfraquecidos? Né? Tem um órgão que ajuda a gente a bloquear esse espaço de sofrimento, que causa sofrimento, né? O Fantástico trouxe recentemente uma denúncia, né, das comunidades terapêuticas, um espaço ali que está violando todos os direitos humanos e subjetivos do ser, né? Então, temos órgãos de fiscalização, né? Os conselhos são fundamentais para isso, temos o próprio mecanismo, o Ministério Público ele é fundamental para isso, só que as comunidades terapêuticas, a gente tem aquelas que são regulamentadas, ou seja, aquelas que vão se adequar às normas que foram colocadas para credenciamento para receber financiamento público, e aquelas comunidades terapêuticas que ficam escondidas. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro nós temos comunidades terapêuticas quase fundo de quintal que tem na favela, então elas não são mais apenas do meio rural, mas elas também estão no meio urbano. Você tem comunidade terapêutica a céu aberto dentro da favela. E como é que você fiscaliza isso? Você não fiscaliza nem venda de psicotrópico, imagina de comunidade terapêutica. Comunidades terapêuticas que ficam no interior, lá no espaço rural, como é que chega? Se elas não são credenciadas, né, se não recebe o financiamento público, como é que você fiscaliza? Que é aí que a gente peca, né? Porque você tem uma propagação do proibicionismo muito mais forte do que a chegada do Estado. E aí a grande contradição do próprio Estado. O Estado, se a gente não disputa, né, ele vai seguir no seu fluxo, que é a afirmação da destruição da vida. Esse Estado é o Estado burguês, estabelecido pela lógica capitalista, racista, patriarcal, LGBTfóbica, proibicionista, etc. Se a gente não disputa, o que ele vai fazer? Ele vai continuar produzindo a morte. Então, a gente precisa continuar disputando as políticas públicas, que hoje, em especial, a política de drogas, a política de saúde mental, são direcionadas por uma perspectiva conservadora. E a gente perde. Então, esses espaços que deveriam não existir, acabam existindo, chegando à frente do Estado e aí ganhando maior dimensão, principalmente para a população pobre que tem pouca informação. Ou não só informação, porque se o Estado chega para matar, ele chega com bala, ele chega com a sua ausência, então você tem a presença da Covid, você não tem vacina, você tem morte, você tem inúmeras violações. Então, é muito melhor combater aquilo que você considera ruim ou você chegar com o Estado que chega com seu braço armado, destruindo tudo. Então, a gente vive numa grande contradição. Não é apenas a falta de fiscalização, mas também de avanços das próprias políticas públicas, né? E da necessidade da radicalização do debate antiproibicionista sobre o tema das drogas. Antiproibicionista, antimanicomial, né? Porque o problema das drogas é uma questão de saúde pública, mas, ao mesmo tempo, é um problema de segurança pública. Por mais que eu combata as drogas, eu estou aumentando o genocídio da população negra, da juventude negra em destaque, que não só morre de bala, mas também a gente tem, falando de Setembro Amarelo, né, o aumento do suicídio da juventude negra, os dados já mostram isso. A gente tem a medicalização das mulheres negras, que hoje é o estudo que eu venho me debruçando. Então você tem o extermínio da população negra colocada, e que sustenta o combate às drogas, né? O proibicionismo, afinal de contas, ele serve para qual interesse, né? É para matar preto, pobre, favelado. Raquel, tô aqui abismado já. Essa aulas. A sua fala,
anteriormente, você falou sobre Fanon, trouxe esse resgate, e eu queria falar sobre a academia, no sentido de que às vezes a gente tem visto na academia uma fala sobre luta antimanicomial, sobre reforma psiquiátrica, e fica muito num contexto apenas sobre o louco, a figura do louco. E a gente perde, por exemplo, o contexto racial, que é o contexto do racismo, a gente perde o contexto da homofobia, a gente perde vários outros aspectos, né? E o quanto na academia a gente tem perdido isso, porque a gente tem ficado apenas num contexto e a gente tem perdido que engloba muita coisa, e a gente tem que começar a discutir o contexto de luta antimanicomial, pegando todos esses contextos, porque está tudo interligado, não tem nada desconexo. Eu acho que se a gente partir do ponto que é apenas da figura do louco, a gente não está sabendo discutir bem. Eu penso que quando você traz Fanon e diz que a gente tem que beber dessa fonte, e a gente tem que beber mesmo, a gente percebe a nossa dificuldade dentro da academia em, por exemplo, trazer esses autores para dentro do debate, para dentro dos estudos, né? Eu penso assim, como a gente pode fazer hoje para trazer para todas as academias uma forma de trazer esse debate, para abranger esse debate, uma forma de ampliar esse debate, para não ficar apenas no mesmo. É difícil falar agora, hein? Mas acho uma pergunta importante. E esse é um ponto que é extremamente transversal no processo de formação. Uma formação que se propõe a ser crítica, que se propõe a transformação da realidade, ela precisa racializar todo o seu currículo, né? E aí não só da graduação, mas da pós-graduação, e também virar de cabeça para baixo a própria composição do corpo docente, né? Então não adianta puxar o debate se eu também não transformo a sua estrutura. E aí a gente tem várias questões. Uma é problematizar sobre o próprio currículo. Não é só o Fanon, né? A gente tem que trazer Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, Virgínia Bicudo. Nós estamos falando de psicanalista. A gente gosta da psicanálise, mas... E aí, né? Qual é a psicanálise, né? Quais são as estratégias que estão sendo utilizadas aí pelas múltiplas perspectivas da clínica, né? Que clínica é essa? Mas, então, para isso tem que pensar no debate transversal. Não adianta ser a Raquel, uma das professoras, você tem a professora X, a pessoa que estuda. Não, isso é um problema de todo mundo, né? Eu ministrava uma disciplina no curso de serviço social, que era Psicologia Social e Serviço Social, e eu organizei a disciplina para pensar o racismo como estruturante da subjetividade do povo brasileiro. Ou seja, não é coisa de preto, porque senão parece falar de racismo é problema de preto, não, é problema de todo mundo. Na verdade, o problema de branco, quem criou isso foram os brancos, eles que tinham que resolver isso. Né? Tem que ter culhão mesmo. Mas... aí isso mexe na ferida, que é o pacto narcísico, né? Eu me beneficio disso, Lia Weiner, que vai trabalhar sobre branquitude, e aí isso é convocar os meus colegas a pensar que esse debate respeita todo mundo, né? Se o racismo estrutura a subjetividade da população como um todo, os modos de vida, então algumas pessoas vão ser estruturalmente beneficiadas, não só objetivamente, mas subjetivamente, na mesma proporção que alguns vão ser deteriorados para beneficiar a esses que têm um lugar de privilégio. Logo, né, pensar essa prática política e clínica, para que serve? Para a reprodução dessa lógica de dominação, né? Então, como é que a gente pensa isso na composição do próprio currículo? Como é que a gente pensa a entrada de professores, não apenas que conhecem o debate, mas de professores negros, indígenas, travestis, transexuais, né? Hoje, dentro do conjunto CFP-CRP, nós temos Céu Cavalcante como a nova presidenta
do CRP Rio de Janeiro, que é o marco, a primeira mulher trans a ocupar, nordestina, a ocupar ali a presidência de um conselho de profissão, né? Isso é bastante representativo, né? E que a gente precisa avançar, não basta ter, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, até eu vou ter que passar mais 40 anos debatendo os impactos do racismo, e eu tendo que lidar com o racismo no meu cotidiano, tenho que falar sobre o sofrimento, porque eu vivo esse sofrimento, que é uma contradição. Cadê a responsabilidade coletiva dos demais pesquisadores, né? Então, a política de cotas ela é fundamental, não só para a entrada dos alunos na graduação, mas na pós-graduação, e também de um corpo docente outro, porque estruturalmente a universidade ela é colonizada, ela é racista, ela é misógina, patriarcal, LGBTfóbica, ela não cabe corpos e subjetividades considerados outros, né? Ou melhor, da outra idade, como o Fanon coloca. Então, como fazer para decolonizar o debate, né? A gente precisa mexer nas estruturas da própria universidade, que é o que vem sendo feito, né? Então, no atual cenário, o debate da política de cotas é fundamental para a gente reafirmar, não só para negros, para os indígenas, para a população pobre, para pessoas com deficiência, mas também a entrada de colegas enquanto docentes, para a gente poder modificar essa realidade, né? Então, para mim, tem um momento que a gente tem que mudar, mas depois a gente tem que arrebentar a estrutura toda, e aí numa linha bem fanoniana radical é fazer a ruptura, porque a gente quer outra lógica, a gente quer outra formação, a gente quer outra perspectiva, porque a gente quer outro mundo, né? Então isso não cabe, esse conhecimento colonizado, a gente quer mudar isso. E eu não estou falando que a Europa não tem contribuição, não. Essa é a diferença, a gente tem que beber da Europa e beber também da nossa população, né? Hoje o livro que a gente vai lançar aqui no CRP hoje traz muito, né, da importância do protagonismo negro na construção de um campo que nos silenciou e que nos colocou no lugar de usuários apenas, né? E que nós estávamos lá desde o primeiro hospício, trabalhando, limpando, produzindo cuidado, enquanto uma medicina colonial estava sendo projetado, como o Fanon bem coloca, né? Em medicina e colonialismo, da funcionalidade da própria medicina enquanto reprodutora da violência colonial, né? Então a gente precisa romper e seguir na contramão para afirmar a vida e não a morte. Caramba, que legal. Então, Raquel, a gente agora está em um cenário bem crítico por conta do horário também, mas também em um cenário eleitoral. E vai fazer uma semana, tivemos o primeiro debate presidencial, né? Os nossos queridos candidatos ao Planalto estavam ali e a gente sentiu ausências de candidatos negros, a gente sentiu pautas que abrangessem o racismo, política pública. Então, assim, qual o impacto de um futuro governo que nos seus primeiros debates se negam a falar sobre racismo, sendo que, assim, o Brasil, como é que vai negar o racismo no Brasil? Como é que a gente não pode, de todas as contribuições que você já falou aqui, e a gente negar esse debate e, assim, passar um pano como se nada tivesse acontecendo? Qual é a gravidade disso, Raquel? Fala pra vocês se vocês gostam de botar fogo no canavial, hein? Falei canavial para poder resgatar a nossa ancestralidade aqui e fortalecer Palmares, né? A concepção de Palmares. Então, a ausência da pauta antirracista, né? E de ataques misóginos no próprio debate, né? Isso mostra muito o que a gente ainda tem para avançar, né? Algumas pessoas ainda acham que é um problema de preto e que é um problema da cultura, mas a gente está falando de algo muito mais profundo. E hoje, no tema da política como um todo, né, pensando as candidaturas que a gente tem, eu acho que a gente tem duas questões. Uma, e a conjuntura brasileira já mostrou, nem todo preto, por exemplo, pensa na transformação radical da sociedade e vai colocar máscara branca ou se colocar ali como capataz da branquitude.
Isso é importante da gente entender, né? Do quanto que as pessoas também vão introjetar sobre si esses múltiplos debates, posturas, etc. Isso é um tema importante. Que Fanon também já problematizava em relação a essencializar a figura negra, porque o racismo já faz, né, como se todo preto fosse igual, e aí como se cada um não tivesse a sua singularidade. Isso tem a ver com o extermínio da cultura, das múltiplas culturas, das múltiplas etnias, da diversidade. Acaba com a nossa diversidade e nos coloca dentro da caixinha. Isso é uma questão, a gente precisa resgatar que as pessoas são singulares. Então, independente delas serem negras, elas são pessoas e vão responder também à lógica a partir das suas múltiplas influências, né? E a outra é o quanto que no debate da política como um todo, né, a gente tem que tomar cuidado que isso pode servir tanto aos interesses do grande capital, que eu acho que tem limite, a gente tem que ocupar, a gente tem que afirmar, mas o capital ele também vai criar formas para lucrar e beneficiar e ajustar e seguir. Aqui a gente quer uma ruptura maior, e isso tem a ver com mexer com as estruturas, né? Então, esse silêncio tem a ver com que a gente ainda tem que mexer mais com essas estruturas. Elas ainda estão se mexendo pouco, então a gente tem que mexer mais com as estruturas. Por que a gente não tem não só representação? Por que o debate não aparece? Porque a nossa pauta fica numa pauta identitária e não como estrutural, é como se isso fosse... É identitária porque é reduzida ao identitarismo, né? Mas ela é mais do que isso, ela estrutura a realidade, então ela faz parte da totalidade, tem suas contradições. Então, para isso, a gente precisa também formar novos quadros e quadros que tenham esse debate e compromisso político, né? E aí, por isso que, para mim, no quadro internacional, o Fanon ele é fundamental, porque ele rompe com a estrutura institucional e ele vai compor a luta armada na Argélia. E aqui no Brasil, Clóvis Moura, um intelectual que foi do Partido Comunista Brasileiro, que foi candidato, foi deputado, e que é uma figura, né, teórica, acadêmica, que acho que pouca gente conhece, mas que é um quadro da esquerda que a gente precisa resgatar, um homem negro, intelectual, que traz elementos basilares ali da conjuntura e da formação social brasileira. Então, para a gente avançar, para mim o caminho é resgatar a estratégia de Palmares, né? A estratégia dos quilombos. O estado de resistência que mais na América Latina conseguiu promover rupturas foi Palmares. Então, se a gente resgata Palmares, e Palmares não era exclusivamente negro, mas agregava quem queria compor e destruir aquela lógica colonial, então que a gente resgate esse valor de Palmares para podermos seguir nas rupturas. Então, que tenhamos consciência política e princípios de Palmares para promover rupturas. E aí a gente tem que formar quadros políticos que acompanham essa ruptura mais estrutural. E óbvio que a gente ali vai, nesse primeiro momento, que a gente quer combater o fascismo. A gente quer a radicalidade possível hoje para a gente, né? E que dia 2 de outubro que a gente possa assinalar o melhor candidato para este momento, né? E é isso, Lula lá e a gente aqui. Bem imparcial. Ciência não é neutra, né? Estamos chegando ao fim, né? Por conta de horário, por conta de mais discussões, né? Que teremos daqui a pouco, né? E que bom que no momento o nosso podcast está sendo um pouco mais divulgado, estamos alcançando mais ouvintes. E hoje, Raquel, eu quero que possamos finalizar de uma forma mais leve, né? E também de uma forma que, depois de tanta porrada, mas assim, que a gente possa também compartilhar referências, compartilhar indicações para as pessoas que nos ouvem. Né? Então, eu sei que você construiu um artigo, né, o Holocausto, o Navio Negreiro, Inquietações para a Reforma Psiquiátrica no Brasil. Então, é um artigo que eu super indico, porque eu li e amei, né? O Paulinho aqui sabe. E eu queria que você indicasse alguns autores que possam construir, que possam ajudar nessa consciência racial e na consciência política
da população brasileira e dos nossos ouvintes. Tá? Então, estão pedindo para anotar aqui. Mas vou indicar uns companheiros que têm construído comigo: Davidson Faustino, Emiliano Camargo, Cléria Prestes, Priscila Santos, galera da psicologia, anota aí, a galera firmeza, forte, né? Mas também clássicas, né? Lélia Gonzalez, Virgínia Bicudo, Neuza Santos Souza, Franci Fanon, né? Eu acho que são intelectuais. Clóvis Moura, porque a gente precisa ler. Zildia Batista, Cida Bento, Lia Weiner, né? Eu gosto muito das minhas supervisoras de pós-doc, a Tula Pires, que é do direito, Luciano Góes, que vai falar do racismo enquanto estruturante da criminologia no Brasil, que é um debate que a gente tem que fazer também, porque psiquiatria, psicologia, direito andam juntos quando a gente pensa na criminalização do negro no Brasil, né? Enquanto as nossas ciências elas serviram e ainda servem para poder nos enquadrar. Tem uma gama de intelectuais hoje negros que estão produzindo bastante conhecimento, mas a gente não pode deixar aqueles que ficaram, que vieram antes da gente, né? Porque a gente está aqui hoje falando sobre esse tema porque alguns e algumas vieram antes. E que a gente possa continuar construindo possibilidades que resgatem uma radicalidade. E aí, como eu já sinalizei, para mim uma praxis revolucionária é uma praxis fanoniana, mas as estratégias dos quilombos no Brasil, né? E eu falo muito com o meu amigo Emiliano Camargo, porque ele trabalha com uma noção de aquilombamento para pensar a clínica, então leia o trabalho do Emiliano, é muito legal. Ele traz isso na dissertação de mestrado, estou aqui esperando aquela tese dele sair, que está ficando bonito. Mas o quanto que a gente pode trabalhar com aquilombamento na clínica, né? E a sua potencialidade a partir dos resgates de valores ancestrais. E uma aposta que eu venho fazendo também em relação à clínica é trabalhar com a noção da clínica da delicadeza. Você falou de ser mais delicado, a gente terminar de outra maneira, então eu vou terminar com a noção que eu tenho, um artigo que eu escrevi para o Le Monde Diplomatique, que é sobre a clínica da delicadeza. Como também gerir no cuidado em saúde mental, uma perspectiva antirracista, feminista, anticapitalista, antiproibicionista, levando em consideração a multiplicidade da forma de existir, rompendo, né? Entendendo que o racismo nos dá contornos, mas ele não nos define, né? E se a gente permitir com que ele nos defina, a gente vai ficar na definição da dor e da destruição. Mas os sujeitos, eles são tão potentes que, ainda que esteja no deserto, os sujeitos conseguem criar possibilidade para que as flores possam nascer, né? E isso eu tenho visto na potência do meu trabalho dentro de favelas, né, do quanto que mulheres negras vêm criando possibilidades e resistências, né, sem perder a beleza e a ternura a partir daquilo, da nossa realidade, da nossa composição, e a gente consegue transformar a micro-realidade, né, resgatando o quilombo, resgatando praxis revolucionária, mas mantendo uma delicadeza, e para isso a gente precisa constituir uma outra clínica. Então, estou convocando vocês para pensarem em uma outra clínica. Obrigada.